aleluia, 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 aleluia. Vinde abrir o nosso coração, Senhor. Ó Senhor, abre o nosso coração, e então do vosso Filho a palavra poderemos acolher com muito amor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes 1 diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Nos recolhamos num tempo de silêncio, no íntimo do nosso coração rezemos, invocando o auxílio do Divino Espírito Santo, para que esta palavra seja por nós compreendida e alcancemos a graça de colocá-la em prática e usufruir dos benefícios e graças que ela pode operar em nós.
Supliquemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos percorrendo um caminho com Jesus e o evangelista Mateus nos conduz nesse caminho. O evangelho de hoje, para o Papa Bento XVI, é um texto quase, ou um testamento. Dia 21 de setembro se celebra a festa solene de São Mateus. Mateus foi um dos apóstolos chamados pelo Senhor bem mais tarde. O chamado do Senhor dirigido a ele, que era cobrador de impostos, trabalhando na banca, era um pecador público, um publicano, um pecador mal afamado por todos os que vinham na mesa, na banca, cobrando impostos. O Senhor passa por ele e chama-o. E ele mesmo experimentou na carne esta dificuldade dos membros do grupo dos apóstolos, da comunidade dos apóstolos, que não entendiam como é que um pagão se converte e imediatamente entra na comunidade e passa a se beneficiar de todas as graças e dons de Deus, que é descendente de Abraão, de Isaac, Jacó, de Moisés, de Elias, que tem séculos e milênios de ascendência num nome, numa tradição e num cumprimento religioso rigoroso dos preceitos do Antigo Testamento. Como é que esse que traz uma linhagem histórica de séculos é tratado do mesmo modo com um alguém que Jesus, passando por ele assim, trabalhando, pagão, ainda representando o poder opressor do Império Romano, se torna cristão e é beneficiado pelas mesmas graças. Isso parece indigesto também hoje na vida da igreja. Nós estamos hoje no capítulo 20 de Mateus, versículo 1 até o versículo 16. Vimos uma sequência. Jesus anunciar aos apóstolos a sua ida a Jerusalém e anunciar que lá ele seria rejeitado, sofreria, morreria na cruz e ressuscitaria. Jesus anuncia isso e recebe aquela reação furiosa de Pedro. E Jesus dá uma bronca em Pedro: vai para trás de mim, porque você não pensa as coisas como Deus, mas como os homens. E hoje retoma essa ideia. Na primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 9, diz: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos tão acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Só que Jesus disse a Pedro que Pedro precisa pensar como Deus e não como os homens. Nós que somos cristãos, nós precisamos aprender a pensar como Deus e não como homens, mulheres daqui
das coisas daqui. O chamado que Jesus dirige ao publicano Levi, que segue Jesus e participa de um banquete, e todo mundo fica escandalizado com Jesus, que come na casa de gente mal afamada. Jesus que recebe pessoas mal afamadas e ainda chama alguém mal afamado para segui-lo. Os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. Se você pega, vamos lá no Evangelho de hoje, no capítulo 20, versículo 1 a 16, se você pega o fechamento do capítulo 19, diz assim, conta assim, que havia um jovem rico que chega em Jesus e pergunta: o que devo fazer para ganhar em herança a vida eterna? Jesus fala: o que você faz? O que você lê na Escritura? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, todo o coração, com toda a mente, com toda a sua alma. Aí Jesus falou: então vai, faz isso. Ele diz: isso eu faço, isso não é problema para mim não. Aí Jesus diz: então vai, vende tudo, dá aos pobres e depois vem e segue-me. Termina o texto dizendo: o jovem retirou-se muito triste e abatido, pois possuía muitos bens. E aí, dentro desse texto, vem aquela sentença de Jesus, duas sentenças: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E os discípulos, ao escutar Jesus falar que dificilmente um rico entra no reino dos céus, os discípulos chegam em Jesus e dizem assim: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que vamos ganhar com isso? 3 coisas vocês vão ganhar. No juízo final vocês vão assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Hoje vocês deixam tudo para me seguir e vão receber em herança muito mais. E vocês vão receber, por último, a vida eterna. 3 coisas: assentar no trono para julgar as tribos, receber em herança muito mais hoje, porque deixaram tudo, e receberá em herança a vida eterna. Aí, os discípulos ficam desconcertados com isso, não entendendo muito bem essa lógica de deixar tudo e não ser premiado. Jesus está dizendo que vão chegar em Jerusalém, Jesus vai ser morto, perseguido, torturado, morto na cruz e ressuscitar, e ainda diz: e vocês também, renuncie a si mesmo, tome a cruz e me sigam, porque quem perder sua vida vai ganhar, e quem ganhar sua vida vai perdê-la. Os discípulos não estão entendendo esse raciocínio de Jesus. E entra o texto de hoje. Vamos. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos discípulos: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Reino dos céus é um lugar onde reina o querer de Deus. Eu já disse na semana passada e repito, as parábolas que Jesus conta, as historiazinhas que Jesus conta, parece Jesus, a primeira parte da parábola, na imensa maioria, ele usa um argumento e usa imagens, símbolos, que a pessoa que escuta pensa: desse jeitinho, igualzinho isso, penso desse jeito. Ele pensa igual a nós.
E parece que Jesus concorda com a nossa lógica e vai até reforçar a lógica de nossa vida, mas de repente, lá pelas tantas, vem o nocaute. Jesus põe a gente com a face no chão para adorar a grandeza de Deus e render-se ante a grandeza de Deus e reconhecer a pequenez nossa. O patrão sai de madrugada e contrata trabalhadores para a vinha. Vamos lá. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia, uma diária. Preste atenção, que vai repetir agora mais. Chamou a primeira vez e vai chamar mais 4 vezes. E ao longo do texto agora, esse combinado, uma moeda de prata, vai receber vários nomes. Vamos ver? Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Versículo 3. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça, desocupados. Preste atenção nisso, desocupados. O foco do patrão não é a sua vinha, mas a realidade dos que não têm vinha e não têm trabalho. E lhes disse: ide também vós para a minha vinha. Agora ele formula de outra forma o pagamento. E eu vos pagarei o que for justo. Uma moeda de prata por dia, agora o que for justo. Eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Esta palavra desocupado, ela é uma palavra tão desconfortável. Para nós mais velhos, não tinha coisa mais feia do que chegar uma visita na casa da gente no dia de semana e encontrar a gente desocupado. Às vezes, quando a pessoa estava doente, ela, no limite, ela deitava debaixo da sombra de uma árvore com uma ferramenta do lado, porque se escutasse o barulho de alguém vindo, ela disfarçava e ia trabalhar mesmo doente, porque era feio, era muito feio ser desocupado. Era uma honra ocupar-se, era uma graça, era uma bênção, era um testemunho escandaloso ser desocupado, e ocupar-se era o contrário, era graça, era bênção, era honra. Hoje isso não vale mais. Temos uma realidade de desocupados dramática nos dias de hoje e precisamos entender o desfecho que vem. Eles, versículo 7, responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. O dia de trabalho no tempo de Jesus, o que regulava o dia de trabalho era a luminosidade, a claridade do fim da madrugada e a claridade que se encerrava com o pôr do sol. Geralmente um turno, dependendo da estação do ano, mas predominava um turno de 12 horas. Mas, sobretudo no hemisfério norte, isso muda muito. Primavera, verão, outono e inverno, muda muito a durabilidade, a luminosidade no curso de um dia, e por quantas horas se mantém claro o dia.
paga-lhes uma diária a todos. 5 vezes o patrão sai. Ele sai de madrugada, antes das 6 da manhã, ou antes do sol nascer. Depois ele sai às 9, sai novamente ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde. Nestas horas que marcam os turnos do ciclo do dia, os períodos e intervalos de lanche, de repouso, de almoço, de descanso, e os ciclos de horas, esses convidados recebem do patrão uma sentença curiosa. Os últimos devem ser chamados primeiro, os das 5 da tarde. O desfecho que vem agora é a surpresa. Versículo 9, seguintes. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. O pagamento é chamado de uma moeda de prata, de uma diária. Primeiro é chamado de uma moeda de prata por dia, ou uma diária, ou somente uma moeda de prata, ou o que for justo. O conceito melhor que Jesus apresenta é: eu pagarei o que for justo, porque é aqui que entra a surpresa. O que é justo? Cada um recebeu uma moeda de prata. Versículo 10. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Somos uma sociedade genuinamente escrava da expectativa. Nunca a expectativa que cada um cria acerca de si, dos seus sonhos, das suas ambições, foi uma realidade tão dramaticamente problemática como é para os dias de hoje. As expectativas que criamos com relação à vida da gente, à profissão da gente, as expectativas que criamos, as idealizações que fazemos da profissão da gente, das conquistas, do casamento, dos filhos, as expectativas que criamos de filho, as expectativas que criamos: eu queria ter um pai assim, eu espero que um dia minha mãe, meu pai seja assim, meu filho seja assim. Somos escravos de expectativa. A igreja que eu queria, ela tinha que ser assim. Escravos das expectativas, embora ninguém combinou conosco isto, mas pensavam que iam receber mais. A gente sempre idealiza a partir de uma estima, uma estima que inventamos por conta própria, a partir de valores que idealizamos por conta própria. Porém, versículo 10 ainda, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Trabalhou 12 horas, uma moeda. Os outros trabalharam 1 hora, uma moeda de prata, uma diária. Ou, na expressão de Jesus, o patrão disse: ide também, e eu pagarei o que for justo. No versículo 4, quando ele chama a turma das 9, ide também para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. Cole seu ouvido nisso, porque é aqui que brota uma compreensão nova. O que é a justiça desse patrão? O reino dos céus é como a história desse patrão. Que diferença tem a cabeça e o coração desse patrão para o resto do mundo? Aqui está o segredo. Versículo 11. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Ai, 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 eu queria um tratamento diferente. O quantos de nós temos enfermidades
patologias gravíssimas, feridas na alma. Quantos de nós padecemos de uma autoestima baixa, porque não sentimos que somos reconhecidos do jeito que idealizamos, que merecíamos ou deveríamos ser reconhecidos? Quantos de nós sofrem enfermidades de ressentimentos, de mágoas profundas, porque eu queria ser tratado diferente, e o diferente é o que eu idealizo, e não o que ninguém propôs para mim, ou ainda que tenha proposto. Aqui ninguém propôs, queriam receber mais, apenas pensavam. E aí, vocês que chegaram aqui às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde, o que o patrão falou para vocês que ia combinar? Uma diária, o que for justo. Ah, tá, o que for justo tá bom, então vai pagar o que for justo, cada um vai receber o que for justo. 12 horas, 10, 8, 6, 4, 1, o que for justo, tá bom? A expectativa. Começaram a resmungar, e quando a gente começa a resmungar, tem uma acidez de amargura dentro da gente, que começa a produzir uma bilis amarga, que vem sempre para a garganta, e a gente fica com aquele asco amargo, de ressentimento, de resmungo, de murmuração. Seca a alma da gente. Não seca só o estômago, não dá só gastrite e úlcera, mas seca a alma, seca o espírito, seca a empolgação, seca a alegria de ser útil, seca a bênção que é a honra de poder trabalhar e de ser útil para a vinha do Senhor, seca. Eles dizem: estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Você pode imaginar Pedro cochichando para Jesus, dizendo: Mateus, o senhor conheceu hoje, na praça. O senhor está tratando Mateus igualzinho a nós, que estamos seguindo o senhor há 2 anos, 3 anos, éramos pescadores. Esse cara deixou um empregão, ele era funcionário público, rico, trabalhava para o Império Romano, cobrador de impostos. Nós éramos pescadores, lascados, suportamos o peso. O senhor trata a gente do mesmo jeito. Na comunidade que Mateus viveu, ela era formada predominantemente por pessoas vindas do judaísmo, e que reivindicava que os descendentes de judeus deveriam ter um tratamento mais elevado, ou graças e bênçãos maiores, porque nós somos descendentes dos abençoados. E esses que vieram das religiões pagãs, das religiões e superstições mais confusas, entra para cá e recebe a mesma coisa. Essa indignação de seguir Jesus, suportar o peso e o cansaço de carregar a cruz e segui-lo, e ver quem vai entrando no segmento de Jesus receber as mesmas graças e bênçãos. Mas não só. Na sociedade nossa, predomina, sobretudo no Ocidente, um conceito cunhado em 1958 por um pensador inglês. Ele cunhou uma expressão que tem tido muita relevância para os dias de hoje, que é a doutrina, ou a filosofia, ou o princípio da meritocracia. O que é a doutrina da meritocracia? Produziu mais, recebe mais, não é isso? A doutrina do mérito. Essa doutrina, ou esta filosofia, como pensamento
de base para o mundo, para o mercado, para reger o mercado, para reger o mundo do trabalho. Está aí a polêmica da reforma dos servidores públicos, propõe isto, inclusive. Rendeu, fica, é promovido e avança. Não rendeu, é demitido, manda embora. Os políticos se apropriaram desse argumento e nas últimas 3, 4 décadas investiram pesadas tintas nisto. A meritocracia. O problema é que a meritocracia não pode ser pensada sem outros elementos. Vamos ver? O mérito que os empregados reivindicam, de termos trabalhado mais e cansado mais, merecemos mais, dispensa outros critérios e por isso se torna perigoso. Que outros critérios precisam ser levados em conta para aceitar a doutrina da meritocracia? Vamos ver? Versículo 13. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Aí vem as motivações do patrão. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Ele diz por quê? Primeira coisa é o querer dele. O segundo critério é: por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Aqui a gente pode ver subentendido e escondido por trás do texto um conceito bom que Jesus dá para a igreja. O que é a igreja? A igreja é o lugar onde Deus nos dá o que Ele quer, o que pertence a Ele. A gente vem para a igreja para pedir a Deus para dar para a gente o que pertence ao mundo. E a igreja, o reino dos céus, a igreja é imagem, figura do reino, não é lugar onde a gente ganha o mundo, as coisas do mundo, é lugar onde a gente ganha aquilo que pertence a Deus. Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Aqui é o fundamento. Deus é bom. O patrão, o reino dos céus é como a história do patrão. O patrão que Jesus se inspira para contar a historinha é alguém que é decididamente definido por Jesus como aquele que é patrão, mas é patrão com a qualidade de um ser bom. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Na teologia do Antigo Testamento, predomina muito a meritocracia. Inclusive a teologia e a doutrina do dízimo, quem dá mais recebe mais, não é? Dos votos e das promessas, das ofertas, quem dá mais recebe mais. Essa definição da meritocracia do Antigo Testamento, Jesus cancela. O que define o homem abençoado no Antigo Testamento era ter bens. E eu tenho bens porque eu fiz o certo e Deus me abençoou, me honrou, me prosperou. Ou meu pai, ou minha mãe, ou meus antepassados foram homens e mulheres retos, corretos e foram abençoados. O que eu tenho é fruto da bênção. É a meritocracia. Porque foram bons, receberam a bênção. Fizeram certo, receberam a graça. No Novo Testamento,
o sinal de que você tem a bênção não é se você tem bens, que prova que Deus reconhece que você é merecedora, merecedor. Mas no Novo Testamento, o sinal de que você tem a bênção não é se você tem bens, mas se você é bom. Tem diferença absoluta. Mas uma primeira pergunta extremamente desconfortável. Vivemos tempos de divisões e polarizações sem precedentes na história. Os bons e os maus. Na política, não é isso? Os certos e os errados. A política não é mais os que defendem outros valores e outros ideais, mas nós somos os bons e os outros não valem nada. Nós temos que lutar para eliminar esse outro partido. Nós temos que subir ao poder e eliminar esse resto. Depois de 4 décadas de globalização, se evidenciou no mundo enormes desigualdades, que gerou sucesso e fracasso, gerou vencedores e perdedores. Essa linha de pensamento está na mente de um teórico, Michael Sandel, um professor de Harvard, professor de filosofia e que escreve acerca da justiça. Tem textos muito bons para o pensamento de hoje acerca da justiça, do primado que deveria ser, a justiça deveria se ocupar com a dignidade plena do homem e da mulher em todos os tempos e em todo momento. Mas a primeira pergunta mais desconfortável que esse evangelho nos faz hoje é: a igreja hoje, nós padres, pregadores, você, cristã, cristão, leigo, leiga, na sua profissão, no seu trabalho, na sua família, a igreja hoje é capaz de falar aos desocupados das praças? A igreja tem uma mensagem a eles? O anúncio que nós, a igreja, anunciamos hoje, é capaz de os ocupar? A igreja fala aos que ficaram abandonados pelos processos violentos da globalização e da teologia da prosperidade e da meritocracia? Essas são perguntas que nós temos que nos debruçar sobre elas. Irmã, irmão, embora Paulo diga na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos os mais dignos de compaixão. Nós não buscamos a Cristo pondo a esperança nele por causa deste mundo e desta vida. Nós seguimos a Jesus não por outra razão senão pela novidade da ressurreição. Porque quem segue Jesus e não põe na ressurreição o centro, a sua fé, no versículo 17 do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz: sua fé não tem nenhum valor. O centro da mensagem cristã é para a vida eterna, para a vida futura. Mas o centro da mensagem cristã, exatamente porque essa vida é tão importante para Deus, que Deus resguarda e reserva para ela uma eternidade, é em vista da eternidade, e é a eternidade que Deus destina-nos, para a qual Deus destina-nos,
que define o quanto essa vida também é importante. Por que nós temos que olhar para esta realidade? Porque esta vida, no plano de Deus, ela é algo tão grande, tão precioso, que Ele a destina para o eterno. Aí põe em crise a doutrina da meritocracia. Porque a meritocracia, ela, antes de responder pela doutrina do mérito, você rendeu mais, ganha mais, é preciso de uma outra questão, a doutrina da igualdade de oportunidade. Se você não colocar, se há igualdade de oportunidade primeiro, para depois pôr o critério da meritocracia, não tem direito de defender a meritocracia. Primeiro, a pergunta é: vivemos numa sociedade que dá igualdade de oportunidade a todos? Aí nós podemos cobrar mérito de todos. Porque quem não recebe de modo igual o convite vinde trabalhar, é só a quem é chamado vinde trabalhar e a quem é dado as condições dignas e reais de qualificação e de competência e de ferramentas e de domínio das ferramentas, aí nós podemos pensar em mérito. Mas ainda assim, na teologia da graça, se desbanca a teologia do mérito. Por quê? Vou trazer uns dados estranhos. Primeiro, a bondade de Deus contrasta com a nossa desigualdade. Não contrasta? Aqueles mais de 12 milhões de refugiados em Lesbos, na Turquia. O desemprego no Brasil, nesta semana, o IBGE soltou, terça, quarta e quinta, os dados. Durante a pandemia, chegou no Brasil a 13 milhões e 700 mil desempregados. 14% da força de trabalho no Brasil está desocupado. Nesta semana, o IBGE também soltou uma pesquisa acerca do drama da segurança alimentar, ou da insegurança alimentar. Entre 2017 e 2019, você pode entrar na internet, bons sites de notícia te dá essa matéria para você pesquisar, porque eu não vou entrar em detalhes. Quase 40% da população em Goiás, entre 17 e 19, quase 40% passou por insegurança alimentar. No Brasil, existem quase 69 milhões de domicílios. Desses quase 70 milhões de domicílios, quase 40 milhões, 36,7%, sofreu algum grau de insegurança alimentar. Isso significa 85 milhões de pessoas no Brasil. Muita coisa, né? Em Goiás, entre 2017 e 2018, 352 mil pessoas passaram fome. Irmã, irmão, uma moeda de prata, o que for justo. Justiça, diz Bento XVI. A justiça dos sistemas jurídicos e da filosofia do direito desse mundo é você lutar pelo direito do outro, para que o outro tenha o que por direito é dele. Isso é a justiça, não é? Lutar pelos meus direitos. Lutar pelos seus direitos. Eu sou um militante na luta da justiça. Eu luto pelos seus direitos. O que é o seu direito?
lutar para que você tenha aquilo que é seu, diz Bento XVI. Mas a justiça da cruz vai infinitamente mais do que isso. A justiça da cruz é dar a você não o que de direito é seu, mas dar a você o que é meu. Justiça é que o outro tenha o que ele precisa para viver. O escândalo da bondade incondicional, da bondade insondável de Deus, esse escândalo da bondade de Deus, ele é desconfortável para a igreja, é desconfortável para os pregadores, e é muito desconfortável para o mundo aguentar o discurso e a pregação da igreja. A igreja deve ser um ambiente que traduz, expressa, capacita e qualifica-nos para a justiça de Deus, e não para a inveja, e não para a falsa e barulhenta agitação da indignação dos descontentes com o salário, porque trabalharam e suportaram o cansaço e o calor o dia inteiro e receberam uma moeda de prata, do mesmo jeito daqueles que foram chamados às 5 da tarde. A igreja tem que dar conta de falar dessa justiça que é bondade de Deus, que é o escândalo da bondade incondicional, o escândalo da bondade incondicional de Deus, o escândalo da bondade insondável de Deus. Não é fácil aceitar mesmo, não. Para quem dá valor demais nos milhões ou nas migalhas que acumula e guarda, é muito difícil aguentar isto. Meritocracia e igualdade de oportunidade ainda é pouco se a gente não faz uma terceira pergunta: o que é que o outro necessita para viver dignamente? A meritocracia é dar-te o que nós estabelecemos que você merece. A igualdade de oportunidade é ver o que a gente pode promover para todos e dar igualmente para todos a mesma oportunidade. Mas a teologia do bom patrão aqui ainda vai mais, porque ela olha para quem está desocupado e pergunta: o que você necessita para viver? Necessito o que é necessário para, no mínimo, sustentar-me ao longo da jornada de um dia, o dinheiro para o meu alimento. Irmã, irmão, o escândalo da bondade incondicional de Deus está escrito no salmo de hoje, o Salmo 144. Na segunda estrofe, misericórdia, versículo 8. Misericórdia e piedade ao Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Com todos. Sabe que tem gente, os das elites farisaicas da igreja, combatem a tradição do missal e dizem que há um erro no missal, porque Jesus fala, está errado a tradução do missal. Jesus diz: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Eles defendem que deveria ser traduzido por é derramado por vós e por muitos, e não por todos. Pensa, onde chega alguém que quer podar a bondade de Deus, cortar os braços de Deus e dizer: tem uma turminha que o Senhor não pode abraçar não, o Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. Não, meu vizinho que me inferniza, o Senhor não pode abraçar não. Não, aquele que é do partido tal da direita, o Senhor não pode abraçar não. Não, aquele que é do partido tal da esquerda, o Senhor não pode abraçar não. O da direita é extremista e defende a morte.
O da esquerda é extremista e defende a morte. Os dois se acusam da mesma força, os dois matam. E Paulo responde da forma mais bonita para os de direita e para os de esquerda: só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Só uma coisa, mais nada. Irmã, irmão, estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Mas Jesus diz a Pedro: Pedro, vai para trás de mim, afasta para longe de mim, porque você não pensa como Deus, mas como os homens. Nós precisamos aprender a pensar acima. Nós precisamos enfiar nossa cabeça nas nuvens e pensar como Deus. Deus, que é misericórdia, piedade, amor, paciência, compaixão, muito bom para com todos. O Senhor é justo em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz, diz o Salmo de hoje. Irmã, irmão, esse teórico que eu citei, o Michael Sandel, um professor de filosofia, ele diz umas coisas que parece teologia, porque infelizmente nós pregadores passamos a pregar não teologia, mas ideologia, e quando não chegamos nem a ideologia, que é tomar um partido, nós pregamos a filosofia do marketing, que o negócio é arrecadar dinheiro e ter muitas massas e domínio sobre as massas. O funil da mobilidade social e as crescentes desigualdades transformaram-se em uma armadilha. O mundo fala: você pode vencer se você tentar. A cultura da meritocracia, argumenta esse professor, gerou uma arrogância entre os ganhadores e impôs um severo julgamento dos que ficaram para trás, cuja frustração e ressentimento alimentam a onda global de revoltas e processos violentos em muitos países no mundo. Esse teórico, Sandel, propõe uma revisão dos conceitos de sucesso e fracasso, um exercício de humildade que passa por furar as bolhas de uma sociedade polarizada em bons e maus, em direita e esquerda, para criar uma experiência democrática compartilhada. Bonito, né? Nós precisamos recuperar isso. A meritocracia, a doutrina da meritocracia e ainda mesmo a doutrina da igualdade de oportunidades precisa avançar. Nós precisamos recolocar o tema de qual é o plano de Deus. Os bem-sucedidos, diz esse teórico, devem se perguntar se é verdade que o seu sucesso é atribuível inteiramente a eles, ou se isso esquece até que ponto estão em dívida com a comunidade, estão em dívida com seus professores, com seu país, as circunstâncias de sua vida, em suma, a sorte que os ajudou em seu caminho. Apreciar o valor da sorte na vida pode dar lugar a uma necessária humildade.
Parte do problema que nós estamos vivendo hoje, das desigualdades e da fúria violenta que insurge, é que as elites meritocráticas de hoje em dia sofrem uma falta de humildade. Fiquei impressionado com isso. É preciso criar e reconstruir espaços da cidadania, da democracia compartilhada, infraestrutura cívica, vida democrática, pessoas e classes de condições de vidas diferentes se encontrarem, partilharem as suas conquistas, os seus anseios e pensarem em projetos para o bem de todos. É preciso recolocar a vida como centro e a razão, mais do que as conquistas das finanças. Irmã, irmão, a igreja precisa dar conta de entender do problema do sofrimento dos homens e mulheres desocupados nas praças. Isso aflige profundamente muitos profissionais do campo da política, da economia, que diz a igreja deveria ocupar-se somente com o altar e as coisas do rito e da sacristia. No máximo do altar para dentro da sacristia. Basta, aqui fora cuidamos nós, porque os padres e os bispos não entendem disso. A igreja é obrigada a ter uma mensagem para os investidores, os especuladores financeiros. A igreja é obrigada a ler as estatísticas com que se ocupam aqueles que compõem a lista dos bilionários de um país e da população no mundo. A igreja é obrigada a dizer a eles uma mensagem, como Jesus disse a parábola do bom patrão. A igreja é obrigada a ir à praça e escutar os desocupados e a falar-lhes de uma esperança que Cristo anuncia, o chamado à vida digna de todos. Hoje, nós temos uma quantidade enorme de gente com diploma na parede ou guardado nas gavetas, mas com 1, 2, 3 diplomas, mas que não exerce a profissão para a qual formou-se. Hoje nós temos um número enorme, até poucos meses atrás, as estatísticas davam conta de que 11 milhões de jovens entre 15 e 29 anos compõem o grupo dos nem estuda nem trabalha no Brasil. 11 milhões é muita gente. Nós temos o grupo dos nem estuda nem trabalha, nós temos o grupo dos desocupados, nós temos o grupo daqueles que mesmo tendo se esforçado e sofrido os pais, sofrido muito para pagar uma faculdade para o filho, a filha, eu não me lembro bem, mas os dados são altos, você pode pesquisar na internet, não vou nem arriscar aqui para não cometer perigo de informação absurda, mas pesquise qual é a estatística que se tem no Brasil de gente que o pai e a mãe lutou muito para que o filho tivesse um diploma e o filho é um desocupado com o diploma na gaveta ou na parede. Ou exerce uma profissão que não tem nada a ver com aquela para a qual ele se formou. Desocupados das praças, desocupados das igrejas, desocupados dos shoppings, que andam nos corredores dos shoppings para lá e para cá, olham o preço das coisas e diz, não posso comprar porque não tenho condições, e volta com a mão desocupada. O shopping virou um lugar onde as pessoas passeiam e nem compram. Cada dia mais se acentua uma insegurança econômica, política, social, ecológica. Esta semana, a situação dramática da natureza destruída, queimada no Brasil e no mundo. E a igreja tem que ter uma palavra para todos os homens e mulheres da terra, dos que receberam um alto prêmio por herança ou por trabalho,
ou dos que não receberam nem convite para trabalho e passam fome nas praças. A igreja tem que ter uma mensagem de vida e vida eterna e vida digna que o Senhor Jesus ofereceu as condições necessárias na cruz. Que Jesus, que nunca foi desocupado, ele diz no Evangelho de João: eu trabalho e meu Pai também trabalha. Divino Pai eterno, Jesus, o Divino Espírito Santo trabalham muito. Eles que não são desocupados e que não devem nada para nós, se ocupam porque são bons em dar-nos ternura, em abraçar-nos. Se você é daqueles que recebeu muito, põe-se a louvar e agradecer a Deus o que você recebeu e pergunte ao Senhor: o que eu posso fazer para melhorar as condições de vida daqueles que não receberam o que eu tive a graça de receber? Se você não recebeu nada, pergunte-se: o que eu posso fazer para saber para onde o Senhor me chama e com o que é que eu posso me ocupar para vencer a tristeza de ser um desocupado, uma desocupada em minha vida? Incline a sua cabeça, feche os olhos e repita esta palavra do Salmo: o Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. O Senhor é bom para aqueles que merecem, trabalharam o dia todo. O Senhor é bom para aqueles que não merecem, porque dele só sai bondade. O Senhor é bom porque ele é bom. A bondade dele parte do que ele é e não do que nós fazemos. Suplique do Senhor a graça de você experimentar essa bondade, essa ternura de Deus que te abraça, que te envolve na compaixão, no carinho, e quer fazer de você uma irmã, um irmão, um filho, uma filha ocupado em ser bom, ocupado em fazer o bem, principalmente para os desocupados, para os que não receberam as condições dignas para potencializar as habilidades que possuem. Peça que você seja instrumento de Deus para eles, para elas. Fica um longo período em oração. Dirija ao Senhor a sua súplica. Não deixe de jeito nenhum de apresentar ao Senhor os sofrimentos de todos os desocupados, os que sofrem porque não têm nenhuma condição de trabalhar hoje, nem de ser chamado para o trabalho. Não se esqueça de rezar por eles. Não se esqueça de rezar por aqueles que têm condições de criar condições, de criar ambientes de trabalho, ambientes de dignidade, de vida. Não se esqueça de rezar por eles, para os que têm condições de fazer o mundo ser melhor, pela força material do que possuem, pelos bens que possuem, pelas habilidades que possuem. Reze por aqueles que têm, para que eles ajudem o mundo a ser melhor. Reze por aqueles que não têm, para que eles aceitem e tenham a graça de receber o convite para trabalhar na vinha do Senhor e terem o digno necessário para viver. Amém. Depois da sua longa oração, você professa a sua fé, entregue tudo nas mãos do Senhor e renove sua alegria em ter recebido de Deus o que você recebeu, sobretudo a sua vida, as suas habilidades e a sua capacidade de trabalhar na vinha dele. Reze, louve e bendiga o Senhor com alegria. Amém. Irmã, irmão, terminada esta celebração,
retomamos nossa vida com os esforços que cada um teve nesta semana, ou talvez os esforços que ficaram mais na vontade do que na execução, porque não tiveram a oportunidade de fazer tanta coisa que queria, sobretudo num tempo de pandemia, que cada um deseja tanto fazer alguma coisa e escuta o pai, a mãe, o esposo, a esposa, o filho dizer: você não pode, fique quieto, não pode. É um tempo confuso para a gente entender como sair da desocupação e ficar em distanciamento, em isolamento, não é ficar desocupado, é ocupar-se em resguardar a própria vida e cuidar da vida dos outros, preservando-a. Então, ofereça o desconforto, a inquietação, a aflição, a frustração de um tempo tão longo, talvez sem poder ser útil como você gostaria e tem condições de sê-lo. Ofereça isso também ao Senhor, como esforço seu, generoso e gratuito. Invoco, suplico agora sobre você, sua família, sobre o mundo, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Que Deus Todo-Poderoso vos livre sempre de toda adversidade e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim de que transbordeis de alegria divina. Amém. Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr sempre pelo caminho dos mandamentos divinos, colaborar para que todos encontrem a bênção de uma vida digna e justa e tornar-vos co-herdeiros dos santos. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora e São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Vai render a semana. Tenha um feliz domingo, uma feliz semana. Fique em paz. Que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.